Concedo a palavra ao deputado delegado Bilinski. 5 minutos. Senhor ministro, em primeiro lugar, agradeço a presença do senhor aqui na comissão. Como o senhor deve saber, o seu antecessor, por diversas vezes, praticou crime de responsabilidade, porque deixou de comparecer, mesmo convocado, aqui na Comissão de Segurança Pública. Então, eu fico muito feliz com a presença do senhor. É extremamente importante que o senhor tenha a oportunidade de prestar esclarecimentos ao povo brasileiro sobre a sua administração da pasta. Assim como o senhor teve acesso à nossa biografia, como parlamentares, nós também tivemos acesso à biografia do senhor, e nela consta que o senhor sua religião é católica, né, assim como eu. E, para começar a nossa conversa, eu queria questionar o senhor sobre o direito à legítima defesa, o direito divino à legítima defesa. A vida é um bem que nos foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo e, com ele, todos os meios para defendê-la de agressões injustas. E, senhor ministro, hoje, no atual cenário tecnológico da humanidade, a arma de fogo é o instrumento mais eficiente para a defesa da vida. Tanto que todos os seguranças que fazem, né, garantem a integridade física do senhor, estão armados com armas de fogo de, no mínimo, calibre 9 milímetros. Até se o senhor quiser consultar, nesse momento, as pessoas que estão acompanhando o senhor, os policiais legislativos, eu aposto com o senhor um Big Mac com batata grande, que nenhum deles porta 380. Estou errado? Não, a Polícia Rodoviária Federal foi do 40 para o 9 milímetros. Polícia Federal sempre usou 9 milímetros. Polícia Legislativa, hoje, graças a Deus, porta 9 milímetros. Por quê? Porque é um calibre apto à capacidade de promover a defesa do indivíduo. Qualquer coisa menor do que 9 milímetros compromete a capacidade de defesa do indivíduo. Então, assim iniciamos a exposição. No dia 1º de janeiro de 2023, com o início do governo Lula, um decreto retirou do cidadão de bem, aquele cidadão que tem laudo psicológico, que tem laudo técnico, tem mais de 25 anos de idade, que não tem antecedentes criminais, retirou dele a capacidade de possuir essa arma, de adquirir essa arma, de fazer o porte de trânsito dessa arma em calibre 9 milímetros e qualquer outra, né? Então, eu questiono o senhor, especificamente em relação a 3 pontos do decreto, que eu acredito, ministro, que com a sua experiência jurídica, sua experiência à frente de diversos órgãos, a sua experiência como ministro da Justiça e Segurança Pública, o senhor pode apreciar com cuidado. Em primeiro lugar, a distância de 1 quilômetro, uma distância mínima estabelecida pelo decreto, de 1 quilômetro entre clubes de tiro, que são os únicos locais em que é autorizada a prática do tiro desportivo, e escolas. Senhor ministro, por gentileza, senhor ministro, se essa determinação do decreto, por gentileza, silêncio aqui, por favor, mestre. Por favor, vamos ouvir o colega. Se essa proibição entrar em efeito, todos os clubes de tiro de São Paulo têm que fechar. Todos os clubes de tiro do Brasil têm que fechar. E eles vão se mudar para onde, ministro? Se já foi feito um investimento massivo na construção desses estabelecimentos, um clube de tiro precisa ter cofres, precisa ter controle de segurança de entrada, precisa ter vigilância armada, precisa ter paredes blindadas. São custos altíssimos que devem ser alterados por qual motivo? Não existe registro de ocorrência policial envolvendo clubes de tiro e escolas. Essa é uma determinação, com todo respeito, sem pé nem cabeça. Não tem justificativa no mundo real. E aqui o senhor está numa pasta que não é a pasta da cultura, não é a pasta, né, de algo abstrato. O senhor está numa pasta que é o mundo real. Os seus auxiliares
policiais viveram, em algum ponto da carreira, o mundo real. E é isso que a gente tem que basear as nossas decisões. Então, o primeiro ponto que eu questiono, Vossa Excelência, é essa distância de 1 quilômetro, que é descabida, vai simplesmente forçar um fechamento dos estabelecimentos, um prejuízo gigantesco e a impossibilidade de mais de 1 milhão de brasileiros de continuarem a prática do tiro esportivo. Segundo ponto do decreto, senhor ministro, a famosa habitualidade por calibres, né? Essa é outra exigência que faz com que pessoas que possuem, que fizeram um grande investimento, possuem diversos calibres de arma de fogo diferentes, tenham que realizar inúmeras competições durante o ano simplesmente para manter os seus armamentos. Então foi uma exigência que, obviamente, foi criada para desestimular a liberdade de aquisição de calibres. Isso é algo extremamente desnecessário. Vamos alterar esse texto para calibres permitidos e restritos. Já faz uma sinalização muito positiva em relação à compreensão da situação do tiro esportivo no Brasil. Por último, em relação ao decreto, ministro, a questão do calibre 9mm. Se Vossa Excelência não dispõe de nenhum segurança que utiliza um calibre menor que o 9mm, como o 380, por exemplo, por que o senhor deseja que o cidadão não tenha mais acesso a esse calibre? Eu acho que é algo que deve ser considerado também. Por fim, senhor ministro, um ponto de vista técnico aqui, até relacionado com a Polícia Federal. A fiscalização dos atiradores esportivos a partir de 2025 será realizada pela Polícia Federal. Para tanto, a Polícia Federal recrutou, ou consta na mídia, recrutou ou recrutará 700 funcionários terceirizados. Senhor ministro, esses funcionários terão acesso, é o que está na mídia, doutor Andrei, terão acesso a dados de acervo, a endereço, a configuração de segurança das residências dos atiradores. Do meu ponto de vista, esses dados são extremamente sigilosos e que só podem ser manipulados por funcionários públicos que podem ser responsabilizados criminal e administrativamente. Então, gostaria que fosse revista essa disposição para que somente funcionários públicos participassem da fiscalização da atividade de tiro esportivo, como era feito anteriormente pelo Exército Brasileiro. Pois não. Paulo Bilinski, deputado, muito obrigado. Se o senhor puder só se ater à questão das armas, por gentileza. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Essa questão dos CACs, não é? O senhor tem toda a razão, nós não vivemos numa torre de marfim. Me permita um latinório, o uso do latim é talvez um vício dos juristas, eles dizem ex facto oritur ius, o direito surge dos fatos. Nós não podemos tampar os olhos e dizer que os CACs não existem. Os CACs hoje congregam cerca de 1 milhão de caçadores, atiradores e colecionadores. Eles existem, estão na realidade. E, a partir disso, serão regulamentados de acordo com as suas características e particularidades. O nosso prezado presidente, deputado Alberto Fraga, quando esteve conosco, ele já enumerou as fragilidades da portaria, que não é nossa, é do Exército, porque até o dia 31/12 deste ano, ainda esse assunto estará sob responsabilidade do Exército. Então, Sua Excelência, o presidente, nos trouxe a questão da localização dos CACs perto das escolas, né, a menos de 1 quilômetro. Quer dizer, isto deverá ser tratado com certa razoabilidade, não é verdade? Porque, em tese, pode ser até que tenham direito adquirido, porque se foram construídos, estou dizendo em tese, se foram construídos à luz da lei vigente, eles têm um direito de permanência, ou então serão objetos ou de uma indenização, penso eu, se prevalecer esse ponto de vista, ou então de uma modulação, como nós dizemos no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos adaptar, digamos assim, essa realidade, enfim, para que seja possível, dentro de certas circunstâncias, essas atividades realmente prosseguirem. Com relação à habitualidade, também achamos que é um pleito bastante razoável. A questão dos calibres das armas é uma questão técnica. Quer dizer, eu me lembro, desde os tempos, enfim, muito remotos em que comecei a estudar direito, eu aprendi que havia uma distinção entre armas de uso restrito e armas que não eram de uso restrito. Armas que
que dizem respeito à proteção do cidadão e armas ofensivas, de guerra. A legislação sempre fez essa distinção. Eu não sei se há uma diferença expressiva, os técnicos dizem que não, uma diferença muito expressiva entre o poder ofensivo de uma 380 e uma 9mm. Sim, é bastante Quer dizer, relevante, então, tanto que os isso é uma seguranças questão do senhor técnica. utilizam 9mm. Pois é, então, na verdade, isso é uma questão técnica que, a meu ver, pode ser discutida, rediscutida, e vamos discutir. Com relação ao legítimo direito de defesa, eu considero também que o cidadão tem direito de defender-se. Mas quem estuda direito, e quem foi juiz, ou quem é advogado, membro do Ministério Público ou policial, sabe que a legítima defesa ela se pauta por dois princípios ou dois requisitos para ser legal. Primeiro, a imediatidade e a proporcionalidade. Tá certo? Proporcionalidade não consta na lei, Pois é. ministro. Não, Deputado, mas consta da deputado. jurisprudência. Quer dizer, a proporcionalidade é o seguinte... Vou pedir aos deputados para não interferir. Não, o que é a proporcionalidade? Por favor, dialogando com o ministro. isso é Não, ruim. estou dizendo... Senão vamos estabelecer um diálogo aqui e não vamos encerrar. Não vamos conseguir. Vamos ouvir, por favor. Depois, no final, eu estou vendo ali que o Rodolfo já está questionando. Ao final, se alguma pergunta não foi respondida, a gente faz de novo ao ministro. Porque pode ver que ele se prolongou bastante na resposta, né? Então, foram quase 30 minutos. E nós temos que ser mais concisos e precisos nas nossas respostas. Tá bom, ministro? Então, Perfeito. Vamos lá. Quero só para encerrar com relação à proporcionalidade. É o seguinte, no direito, o que é a legítima defesa? Quando alguém reaciona ou reage proporcionalmente a uma ofensa, a um perigo. Mas se alguém é alvo de uma ofensa, ele saca o revólver e mata alguém, claro que não há proporcionalidade. Ou se ele é ameaçado e no dia seguinte ele vai pegar a arma e vai matar o desafeto, é claro que não há imediatidade. Então, do ponto de vista conceitual, o que eu queria dizer é apenas isso. E vou encerrar, presidente, dizendo o seguinte, que nós, que somos autoridades, os senhores do Legislativo e nós do Executivo, nós temos que entender que, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, onde o direito ao porte de arma está na Constituição, aqui era uma autorização do Estado. Autorização, assim como a carteira de habilitação de motorista. Todo motorista, para dirigir um veículo, ele precisa se submeter a exames, a testes psicotécnicos, a testes de saúde, de habilitação. Portanto, o porte de arma, que tecnicamente, do ponto de vista do direito administrativo, é uma autorização, os senhores haverão de convir que a pessoa que quer portar uma arma precisa se submeter a esses requisitos, que são, do ponto de vista do cidadão civil hoje, de responsabilidade da Polícia Federal, e os militares continuarão submetidos à autoridade militar no que diz respeito a isso. Última questão. A questão é que eu preciso responder. Não, o senhor terá todo o tempo do mundo. Vossa Excelência, eu só me preocupo inclusive, com o tempo. Nós temos na uma hora de audiência. Na antessala, e isso Vossa Excelência já se pronunciou sobre isso no meu gabinete, e eu fui procurado pela ADEPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícia, que me manifestou essa preocupação, que o policial aposentado, que enfrentou a criminalidade durante toda a sua vida profissional, ao se aposentar, devolve a arma, ou não tem como comprar arma, não tem como comprar munição, são pleitos razoáveis, tanto do ponto de vista da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que haverão de ser, no momento oportuno, examinados por nós. Nós estamos abertos, é por isso que eu disse, nós estamos aqui para ouvir. Os senhores representam a sociedade e nós, na medida do possível, vamos ouvir o que os senhores têm a nos dizer. Obrigado e desculpe, presidente. Obrigado.